animal aqui do lado. Alguém... Não é? Parece um pterodáctilo, cara. Mano do céu, eu falei, que isso, irmão? Cara, uma coisa que sempre eu penso, já falei com vários pastores e padres aqui, é até onde vai o nosso livre-arbítrio e até onde tem o destino. Sim. Ou seja, até onde... Se Deus tem um plano pra gente, ele sabe tudo que vai acontecer, qual que é a nossa agência sobre isso? O quanto a gente tem de poder de decisão, se na teoria a gente pode tudo, mas tudo tá escrito. Essa é uma coisa complicada pra entender. Cara, eu tive uma resposta no início da minha jornada de fé, que é o que eu carrego até hoje. Eu perguntei pro um dos meus primeiros discipuladores, eu falei, cara, como é que funciona o livre-arbítrio? Porque o salmista diz, o Senhor escreveu todos os meus dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Então onde é que tá o livre-arbítrio? E a resposta que ele me deu, quase infantil, é o que funciona para mim até hoje. André, imagina que no plano de Deus existe um destino. Quando você embarcou no avião, tá. Existe um destino. Comprei uma passagem para Chicago. Você tem um destino final. Eu sei que vou chegar em Chicago. Depende. Por quê? Você sabe que você pode chegar em Chicago. Mas se você quiser, você pode abrir a porta de emergência e pular então não... a qualquer momento. Onde é que está o livre-arbítrio? Eu posso abortar os projetos de Deus para mim, ou eu posso viver a vontade de Deus para mim. O livre-arbítrio está em você abrir mão de relacionamento, de intimidade, dos projetos, dos propósitos, dos desígnios. Você pode falar, eu não quero. E o livre-arbítrio está no criador de todas as coisas falar, tá bom, então faz do seu jeito, seja feita a sua vontade. A oração do Pai Nosso, ela está estabelecida justamente nesse princípio. Seja feita a sua vontade, assim na terra, como já é feita nos céus. Irmão, a questão não é se nos céus a vontade de Deus é feita ou não. Ela é feita no céu. A questão é se eu quero que o Deus que governa os céus governe a minha vida na terra também. Onde é que está o livre-arbítrio? E você falar, eu não quero. E tá tudo bem. Quando Deus falou, cara, eu tenho um projeto para você de vida, eu poderia falar, eu não quero. Tudo bem. Não, eu quero. Mas ele já não sabe que você não vai querer também, já que ele sabe de todas as coisas? Cara, isso é complicado. Isso é complexo. Eu vi o Hernandes Dias Lopes falando aqui e eu vi muita gente questionando o que o Hernandes Dias Lopes falou. Cara, com muito zelo e respeito aqui, ele é um dos príncipes da nossa geração. Ele é um homem extremamente usado por Deus. Ele vai estar na minha igreja, inclusive, no final desse mês, última quinta-feira de agosto. Ele é extraordinário no que carrega, na forma como ensina e ministra. Se ele está sujeito a ser questionado em relação ao que falou, quem sou eu para entrar num questionamento em relação a isso? E vou falar agora com um pouco menos de zelo. Quem é a galera que tem questionado? Porque tem tanto teólogo de YouTube, tem tanta gente, cara, que não tem uma teologia sistemática a ponto de ficar questionando quem questiona, mas tem uma opinião. A internet está cercada de gente com opinião que não deveria nem ter voz para falar. Uma coisa que eu aprendi na minha jornada, Vilela, é o seguinte, você precisa conquistar o direito de ser ouvido antes de se levantar para falar. Tudo que eu falo, eu acredito que através das experiências e da minha jornada, eu conquistei o direito de ser ouvido. E tem áreas que eu não me levanto para falar porque eu acho que eu não tenho autoridade para isso. Então, por exemplo, eu falo sobre propósito porque eu me encontrei no meu propósito e eu estou vivendo os frutos disso. Eu falo sobre cura porque eu vi Deus me curando e Ele me usa para curar pessoas. Eu falo sobre redenção porque eu sei de onde Deus me tirou, do inferno que eu estava e para onde Ele tem me levado. Agora, vamos discutir, por exemplo, teologia sistemática, vamos discutir arminianismo. Cara, eu acho que tem muita gente que não tem propriedade para falar sobre o que fala. Fechando esse parênteses, como que eu entendo o livre-arbítrio? Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Mas ele respeita tanto o livre-arbítrio que ele estabeleceu a ponto de, mesmo sabendo o que você vai fazer, não interferindo na sua decisão. Porque vamos imaginar, tá? Senão não tem valor nenhum. Vamos imaginar o laboratório da vida. Aí Deus sabe. Eu vou criar o Vilela. Eu quero que ele seja criado. Não, peraí, mas você já sabe que ele vai abandonar a fé. Não, tudo bem, mas eu criei. E no momento que eu criei, foi liberado para ele livre-arbítrio. E esse aqui é o projeto que eu tenho, mas ele não vai querer. Mas eu criei. E eu acredito que o conhecimento vem juntamente com a criação. Deus criou você e tem todo o conhecimento da sua história, mas ele não vai abortar você porque, peraí, esse aqui não vai me seguir. Então deixa eu abortar. Que livre-arbítrio teríamos se Deus aborta os sonhos de todos aqueles que não querem viver o que Ele quer que a gente viva, ou fazer o que Ele quer que a gente faça, ou caminhar pelos caminhos que Ele quer que a gente caminhe. Inclusive, Vilela, eu acho que essa é uma das respostas que a gente pode utilizar, por exemplo,
Por que Deus não destruiu o inferno quando o pecado entrou na criação no início? Vamos imaginar, cara, que não houvesse a opção de você não reconhecer Deus como o teu Salvador. Servir a Deus não seria uma opção. Seria a única opção. Amar a Deus não seria uma decisão. Seria a única opção. Cara, eu não tenho números agora, tá? Mas numa população de bilhões de pessoas, eu não sei quantas mulheres tem. Talvez 60% da população global seja formada por mulheres ou até um pouco mais. Qual que é o valor quando você escolhe a sua mulher para ser a única mulher da sua vida? Você está dizendo, entre bilhões de mulheres, eu decidi ter você como a minha companheira de jornada. Você vai ser minha mulher. Ponto. Agora, se você nasceu numa ilha e só tinha uma mulher nessa ilha, ela é a única mulher que você conheceu, você concorda que o peso da sua decisão por ela é muito menor do que quando você tinha várias opções e escolheu ela? Claro. Eu acredito que esse é um dos motivos pelos quais o inferno não foi aniquilado desde o princípio. Porque do princípio até o último dia, cada pessoa que confessou Jesus como Salvador ou que reconheceu a Deus como o Senhor da sua história, teve a opção de reconhecer vários outros deuses, mas escolheu ele como único. E aí está o poder dessa decisão de fé. Quando o salmista diz, eleva os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Ele não está dizendo que não tinha nenhuma opção. Naquela época, Vilela, era muito comum serem colocados imagens de deuses pagãos no alto dos montes. Por quê? Porque as pessoas cultuavam, buscavam, seguiam, se guiavam, celebravam, adoravam, então idolatravam. Então, quando o salmista está dizendo, eleva meus olhos aos montes, de onde veio o meu socorro? Ele está dizendo, entre todas as opções, eu reafirmo para minha alma. Eu reafirmo para o céu ouvir, para a terra ouvir, para todo o inferno ouvir. O Deus da minha salvação, meu socorro. Cara, isso é muito mais forte do que alguém no momento de crise que olha para cima e não vê nenhum escape. Ele fala, irmão, eu só tenho a Deus. Às vezes a gente rebaixa a Deus para essa posição, né? Cara, eu só posso orar, irmão. O que você vai fazer, André? Cara, só me resta orar. A gente bota como última opção. E aí, mano, se Deus quiser, cara, vamos lá, vamos se Deus quiser. Então o salmista ele tá dizendo, eleva meus olhos aos montes, da onde vem o meu socorro? Aí ele olha lá, imagina, tá? Baal, Mamon, vários deuses pagãos, ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu acredito, resumindo isso e respondendo a tua pergunta, que o poder do livre-arbítrio tá, poderíamos escolher qualquer coisa, mas escolhemos viver a vontade dele. Poderíamos seguir qualquer caminho, mas escolhemos seguir o caminho dele. Os caminhos dele são mais altos que os meus, os pensamentos dele são mais elevados que os meus. A oração do Pai Nosso é justamente isso, uma oração de abrir mão do controle. Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Assim na terra como já é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É uma oração de dependência, Vilela. O pão que eu tenho, você me dá. A provisão vem de Deus. O governo da minha história, você que tem. Eu entreguei o controle da minha história nas suas mãos. Me perdoa, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Me livra do mal. Ou seja, o livramento vem dele, a provisão vem dele, o governo vem dele. A oração do Pai Nosso, se a gente for destrinchar ela, cara, tem tantos princípios poderosos. Jesus, com uma oração tão simples, ele está estabelecendo princípios que são fundamentais para uma relação saudável com Deus, cara. Dependência, obediência. Guarda isso aqui, porque isso aqui pode mudar a história de alguém que está ouvindo a gente, cara. Autossuficiência no reino de Deus é diabólico. Autossuficiência é diabólico. Olha que forte isso aqui, Vilela. Pega isso aqui, irmão. Você pega a criação. No 6º dia o homem foi criado pelas próprias mãos de Deus, mas ele passa a ter vida quando Deus sopra sobre a criação fôlego de vida. No original, quando a Bíblia diz que Deus soprou sobre a criação, esse sopro de vida se chama Zoe. Z-O-E. Zoe. Significa a própria vida de Deus. Aí a gente vem lá na Nova Aliança, no Novo Testamento, Jesus diz assim, olha, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. No original, Jesus fala, eu vim para que tenham Zoe. Eu vim para que tenham novamente a própria vida de Deus dentro de vocês. Então, o que significa a redenção? Uma das significados de redenção é resgate. Jesus veio dar para a criação aquilo que a gente tinha antes da queda, mas perdeu por causa dela. Você está comigo?
Então a redenção Jesus veio restaurar tudo que o pecado roubou. A gente tinha autoridade sobre todas as coisas, tanto que Deus deu para o homem a possibilidade de nomear toda a criação. A gente não fez nada e nomeou todas elas. Por quê? Isso tem a ver com o governo. Cara, você não fez, mas você que vai dar nome. É a mesma coisa que você, sei lá, montou um negócio do zero, você chega para o seu filho e fala, dá o nome da empresa do papai. Não, pai, mas não dá o nome, porque isso aqui é seu também. É parte da sua herança. Você vai governar isso aqui junto com o papai. O que Deus está fazendo com a criação cara, vocês não participaram de nada na criação, pelo contrário, vocês foram criados no meio de tudo isso. Mas eu já estou dando para vocês autoridade sobre isso. Você vai governar sobre a terra, sobre os animais, sobre os seres viventes. Você vai governar sobre eles, você vai nomeá-los. Tudo isso havia antes da queda. Depois da queda, a gente perde. Então o que a redenção faz? A redenção restaura o que o pecado me roubou. Então a redenção traz de novo para a gente autoridade, governo, intimidade, acesso, relacionamento, vida eterna. Tudo isso estava disponível e a gente recebeu de novo na redenção. Amém? Então quando Deus está dizendo, olha, a vida que eu tenho para vocês é a própria vida de Deus. Jesus está dizendo, eu estou trazendo vocês de volta para esse lugar que vocês já tinham desde o início. Então, cara, eu me perdi no que a gente estava falando. A gente estava falando sobre o que mesmo? Agora a gente está falando sobre... Putz, a gente falou de tanta coisa, né? Não sei se ainda livre-arbítrio. Não sei se ainda está respondendo sobre quando a gente não segue o propósito ou a diferença do livre-arbítrio e o destino. Eu acho que você juntou tudo aí, né? Eu juntei tudo e eu me perdi, mano. Mas vamos lá. Que isso aqui é bom, tá? Quando Jesus diz, olha, eu vim para restaurar, lembrei. Eu vim para restaurar, vou entrar nisso agora, a própria vida de Deus dentro de vocês. Então, criação. Todos os 5 dias. Deus estabelece céus e terra, os fundamentos da terra. Numa conversa entre ele e Jó, eu amo essa passagem quando ele diz que eu estabeleci para o mar até onde o orgulho dele se desfaz em ondas. Ou seja, até que o mar vai. Cara, tem mais água do que terra. Por que a água não invade a terra? Porque Deus estabeleceu os limites da água e da terra. Tudo isso tá na Bíblia. Você pega, mano, no princípio, quando ele fez os céus e a terra, ele disse, haja luz. Só que o sol e os luminares só foram feitos dias depois. Só que no primeiro dia, a primeira ordem de Deus, haja luz. Aí você vai lendo, dias depois Deus faz o sol, a lua e as estrelas. Então que luz é essa que entrou no primeiro dia? Não é o raio de sol. A luz do primeiro dia é Jesus, a luz dos homens. Ele fala, se manifesta, se revela. É por isso que no 6º dia, quando ele vai fazer o homem, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus participou de toda a criação, junto com o Pai. O Espírito, ele estava pairando sobre as águas, o Pai está liberando palavras de comando. Qual que é o primeiro convite que ele faz? Filho, se manifesta, se apresenta. Então, o haja luz é quando o Filho entra em cena na criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram todas as coisas. E é por isso que quando no 6º dia ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão fazendo juntos a criação. Por isso que João diz, no princípio, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá comigo? Então vamos lá. Na criação, qual a dinâmica que Deus usa? Ele dá ordem aos ambientes para que os ambientes criem todas as coisas. Então ele fala com o mar, para que sejam criados peixes de todas as espécies e se multipliquem segundo a sua espécie. Ele fala com o ar, com os céus, para que sejam criadas aves e que elas se multipliquem segundo a sua espécie. Ele fala com a terra, para que cresça todo tipo de árvore, de arbusto, frutíferas e não frutíferas, e para que elas sejam, elas se multipliquem, frutifiquem em toda a terra. Porque a dinâmica de Deus, cara, isso aqui é muito poderoso, Vilela, que bom que eu não esqueci, mano. A dinâmica da criação de Deus é tudo que existe é dependente do ambiente em que foi gerado.